Bom dia, hoje eu irei fazer a leitura do Gênesis 1, a criação do universo e da raça humana. Vou começar. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivo, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão, para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte, uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luz no meio para separar o dia da noite. Desculpa. Então Deus disse: que haja luz no céu para separarem o dia da noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E isso aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e achem as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie,
os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, e ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão, para vocês se alimentarem. Eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo o que havia neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Nessa primeira leitura do Gênesis 1, fala da criação do mundo e do universo. Primeiro, já existia, Deus criou a terra, e na terra tinha só um vazio, sem nenhum ser vivo, e estava coberto por uma água profunda. Só tinha escuridão na terra. Então Deus falou que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus também deu o nome para escuridão, o nome de noite. E também criou duas estrelas que eram para governar, duas luzes, na verdade, que eram para governar o dia e a noite. Uma governava o dia e a outra governava a noite. Também Deus separou a água, que era só água, a terra inteira. Separou em duas partes, uma que ficava abaixo e a outra que ficava acima. A de cima ele pôs o nome de céu, e a de baixo ele colocou o nome de mares. Deus criou animais que viviam na água, no ar e que se arrastavam pelo chão. Deus também fez com que a água se amontoasse só em um lugar, fazendo com que a terra seca aparecesse. Deus também criou as árvores, as sementes para plantar as árvores e os frutos que as árvores davam. E para os animais que ficavam nos mares, se arrastavam pelo chão e voavam, ele deu capim e vegetais. E por último, todas essas criações, ele criou o ser humano, que ele disse que seria parecido com ele, que governaria a terra, podendo se alimentar dos animais que viviam nos mares, no ar e que se arrastam pelo chão. E também deu as árvores que davam frutos e as sementes que produziam as árvores. Deus criou o homem e a mulher. Eu vou ler essa parte que fica mais fácil. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem,
e tenho poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim passou todos os 6 dias, e no 7º dia Deus descansou e abençoou esse dia, separando ele como um dia de descanso, que é o sábado. E acabou a leitura de hoje. Espero que tenham gostado dessa leitura do Gênesis 1 e amanhã tem mais uma leitura. Tenham um ótimo dia.